Eu me assar, bravo. Bom, o negócio é o seguinte, né? Podemos? Ixi. Estou bem, né? Nosso assunto de hoje é agregados homogêneos, né? O que que significa agregados? Juntar, que juntou, né? Homogêneos, mesmo tipo, igual, não é isso? Então, o que que é a ideia dos agregados homogêneos? A gente tinha lá int, eu defino int x. Int x vai ter um endereço, certo? Agora, a gente pode dizer int vet. Aí, esse vet, eu posso dizer que eu tenho lá 10 elementos, certo? Eu posso dizer que esses 10 elementos, eu posso dizer que são lá 10, 20, 30, 40, 50, 60. Posso definir os valores que ele vai começar, vai ter, certo? 90 e 100. Só que o vetor, ele tem uma característica diferente do que acontece na matemática. Na matemática, a gente trabalha com a posição 1, não é isso? Na linguagem C e suas variantes, a gente começa o VET com a posição 0, certo? Então, começa com a posição 0 e vai até a posição 9. Mas eu tenho quantos elementos? 10, certo? O que que acontece com o vetor? Então, na verdade, eu posso ter int mat e posso definir que ela vai ser uma matriz 3 por 4. O que que significa ela ser uma matriz 3 por 4? Significa que ela vai ter 3 linhas e 4 colunas, certo? Só que igual, ela vai começar lá. Eu vou ter mat de índice 0,0, que é a primeira posição. Na matemática, a gente trabalhava com mate de 1,1. Começava com 1,1, não é isso? Posição 1, 1, 2, 1, 3, certo? Na linguagem C e nas suas variações, a gente começa sempre com a posição 0. Tá claro, hein? Como é que funciona esse processo, né? Então, ele é um agregado homogêneo, significa que eu vou ter o mesmo tipo de valores, né? O mesmo tipo juntas, certo? Mas esse tipo de valores eu posso trabalhar um conjunto inteiro, só que na hora que eu vou ler, eu vou escrever, eu tenho que fazer a leitura individual, né? Eu posso inicializar o conjunto inteiro numa pancada só, dizer que são esses valores que eu quero que inicie, mas eu posso, na hora que eu for ler, eu tenho que ler ele um a um, campo a campo, posição um a um, né? Então, isso significa, estou fazendo maiúsculo aqui, né? Mas tem que ser minúsculo aqui, né? Int, int. Tem linguagens, como o caso do Pascal, ela não trabalha dessa maneira, ela trabalha com a posição um. Mas as linguagens derivadas da linguagem C começam todas com a posição 0, tá certo? Então, vamos dizer lá, a gente pode dizer que se eu tenho uma matriz de um vetor de tamanho n, como ele começa com a posição 0, no caso, eu vou ter de 0 até n menos 1 posições, certo? Nunca vou chegar até a posição n, né? Então tem essa questão. Aí, para que serve os vetores em matrizes? Bom, aí a utilização ela é variada, né? Vamos dizer assim, ah, eu posso utilizar ela como sendo algo temporário para eu poder filtrar uma informação, né? Eu posso gerar uma matriz de dados baseado no mesmo tipo. Por exemplo, eu poderia
levar em consideração linhas e colunas, onde linhas eu teria, por exemplo, código de vendedores, e nas colunas eu teria quantidade de vendas. Poderia ter, por exemplo, um relatório, processar uma matriz que tivesse lá, sei lá, 10 funcionários com 12 meses. Então, quero saber quanto que cada vendedor vendeu em cada mês, os meses do ano, por exemplo, certo? Aí eu teria uma matriz que teria 10 vendedores, então seria vamos dizer lá, seria float, né? Eu vou chamar de vendas que teria 10 vendedores e eu teria, por exemplo, 12 meses, que seriam 12 colunas, né? Na realidade, a matriz, a gente costuma ver ela bidimensional, né? Mas eu poderia ter uma matriz tridimensional, certo? O que que seria uma tridimensional nesse caso de vendedor? Deixa eu colocar aqui, vendedores. Eu tenho 10 por 12 e eu quero 2 anos. Então, eu posso ter uma matriz tridimensional. Poderia ter 4 dimensões. Na computação, nós não temos limite na quantidade de dimensões, certo? Eu poderia trabalhar com várias dimensões diferentes, ok? Então, eu posso ter matrizes de inteiro, posso ter matrizes de float, poderia ter matrizes de double, né? Double é o dobro do float lá, né? Então, mate qualquer lá, um 3 por 3, algo assim, certo? O vetor poderia ser usado para a gente armazenar certas informações específicas, né? Então, eu posso ter vetor de inteiros, vetores de float, vetores de double. Posso. Nós vamos ter vetores de char, também posso. E depois nós vamos ver o tipo string, que seria agregado homogêneo também, mas seria strings, né? Que é uma cadeia de caracteres, certo? E a princípio nós vamos começar trabalhando com esses vetores de forma matemática, né? O que que vamos entender como é que funciona primeiro, e depois nós vamos aplicar isso não só no conceito de agregados homogêneos, mas também como, por exemplo, trabalhar o assunto que a gente viu antes, que é o assunto de funções, e baseado em funções a gente trabalhar com vetores e matrizes, certo? Fazer um vetor para ler fazer uma função para ler um vetor, fazer uma função para escrever um vetor, certo? Fazer um vetor para percorrer um vetor, algo nesse sentido, certo? Os vetores é um assunto que é importante nesse semestre, mas ele também será importante no semestre que vem, porque essa matéria ela é pré-requisito de estruturas de dados. Em estrutura de dados, a gente vai ver uma pincelada nesse semestre, se der tempo, um conceito de listas. Mas a ideia de vetores, ela vai ser trabalhada em conjunto com structs, que é tipos abstratos de dados, e ela vai ser trabalhada na ideia de criação de listas. Aí leva em consideração listas, filas, pilhas, árvores, que são os conceitos de estrutura de dados, vocês vão ver semestre que vem, certo? Então, não é uma matéria só para ser trabalhada nesse semestre, nós vamos trabalhá-la bem nesse semestre, mas ela também será trabalhada no semestre que vem na disciplina de estrutura de dados, certo? Aí dentro desses conceitos aqui, ela é base, vamos dizer assim, para você trabalhar outros conteúdos, como sistemas operacionais. Qual que é a ideia de uso disso em sistemas operacionais? Vamos entender assim, a gente tem a ideia que a gente trabalha, por exemplo, com janelas aqui. Estou trabalhando com uma janela aqui. Eu vou trabalhar com outras janelas, posso trabalhar com outras janelas dentro de aplicações. Essas janelas, elas levam em consideração que a gente está trabalhando, eu estou empilhando as janelas, certo?
Então, ela vai levar em consideração o conceito de pilha. Ela vai levar em consideração a ideia, dentro de sistemas operacionais, de que, no caso, pilhas aqui de telas, poderia ser, né? Mas eu vou ter filas. Filas de quê? Eu tenho fila de impressão, por exemplo. Você não manda imprimir e posso mandar vários arquivos para impressão? E ele vai imprimindo um de cada vez? Então, ele leva em consideração que ele pode criar, dentro da ideia de sistemas operacionais, ele pode criar uma pilha de telas, ele pode criar uma fila de impressão, ela pode criar conceito de árvores, que vai levar em consideração uma outra disciplina que vocês vão trabalhar depois, que é banco de dados. Vendo a ideia de árvores, ela é tratada para você criar o que a gente chama de índices, né? Que são métodos de coordenação, né? Então, vamos dizer assim, a princípio, nós vamos estar trabalhando com certos conceitos aqui, mas esses conceitos vão ser trabalhados futuramente em outras disciplinas, né? Isso daqui também depois vai levar em consideração para quem faz computação, vai ter LFA, que significa linguagens formais e autômatos, né? Que depois vai dar origem à disciplina de compiladores, certo? Que leva em consideração esses fundamentos dos conceitos de estrutura de dados e que vai ter coisas envolvidas baseado nesses princípios que nós estamos trabalhando aqui, tá? Vai ter ainda dentro da disciplina de redes, que vão ser trabalhados, que vai ter, aqui tem árvores, depois tem um outro conceito chamado grafos, matrizes esparsas, que depois vocês vão trabalhar esparsas, que vocês vão trabalhar em outras disciplinas que vão estar mais para frente. Então, considerando esse critério, é um assunto que nós vamos ter certo, vamos dizer assim, bastante utilização para frente aí, ok? Tá. Então, o que que é a ideia? A ideia é a gente trabalhar esses agregados homogêneos aqui, né? Esses agregados a gente vai levar em consideração, por exemplo, que seria um VET qualquer que a gente vai criar, que eu posso previamente estipular os valores, né? E como é que eu percorro isso daqui, né? Então, a gente vai ter lá a ideia de criar um for onde eu tenho um i variando de um até i. Nós vamos ter um conceito. Tem um outro conceito aqui antes. A gente tem o conceito de TF, né? A gente chama de tamanho físico, e vamos ter o conceito de TL, que é o conceito de tamanho lógico, né? O que que é a ideia de tamanho físico e tamanho lógico? Tamanho físico é a dimensão que eu estou estipulando previamente para meu vetor, certo? Então, eu estou pré-estipulando um tamanho fixo, né? Vamos dizer lá, por exemplo, eu poderia considerar que aqui na sala eu vou criar um int sala. E daí, dentro desse conceito de sala, eu vou definir um tamanho físico. Significa, vamos dizer assim, esse meu tamanho físico, eu posso dizer, a gente tem um conceito lá atrás, antes de definir isso aqui tudo, né? A gente tem um include lá, não temos? Include. Include, a gente tem o stdio.h. Aí aqui, a gente tem um conceito também, define. A ideia de define é um conceito de definição. Então, eu vou definir lá um TF e vou dizer que tem 100. Pode deixar aberto. Obrigado. Eu vou dizer que meu define não tem igual, acho que não tem nem ponto e vírgula aqui. Boa noite. TF. Então, esse TF aqui vai indicar para mim que eu tenho o que eu vou chamar de uma constante. O que que é uma constante? É algo que não vai mudar.
algo fixo, certo? Então, eu vou definir que a minha sala, que é meu vetor sala, ele vai ter 100 elementos. É o meu tamanho físico. Então, esse meu tamanho físico estipula que eu tenho essa quantidade de posições pré-estipuladas. É como se eu dissesse que nessa sala eu tenho 100 carteiras. Então, tem 100 posições que eu posso armazenar aqui, certo? Isso é o tamanho físico. Aí eu vou ter o tamanho lógico, né? Então, vamos dizer assim, aqui eu defini minha sala. Vou definir int i, né, tipo inteiro, e eu vou definir aqui meu tamanho lógico, certo? Então, vou fazer lá um scanf, onde eu vou entrar com porcento %d e eu vou ler, pode deixar aberto, Otávio. Eu vou ler meu TL, meu tamanho lógico. Pode deixar aberto, certo? E esse meu tamanho lógico, então vai dizer, ele tem que ser, meu TL tem que ser menor ou igual ao meu tamanho físico, certo? Mas mesmo que eu leia um valor acima do tamanho físico, ele não vai conseguir armazenar acima do meu TF, né? Então, se eu defino aqui meu TF como sendo 100, que eu defini aqui, ele vai conseguir ler de 0 até 99, certo? É a quantidade de posições que ele vai colocar, né? Então, eu vou colocar aqui, eu li o TL, vou ler enquanto ele for menor, mais. Eu posso definir aqui com 1, ele vai ler a partir do 1 se eu colocar, só que ele vai perder a primeira posição, certo? Aí eu vou dar um scanf aqui, onde eu vou dar um scanf em quem? Se eu definir meu sala como sendo tipo int, então vou ter aqui e vou ler sala de índice i, certo? A mesma coisa se eu for fazer para escrever, né? Então, eu vou ler, vou fazer um for, um i começando por 0, i menor ou igual a tl, certo? E e eu vou dar um printf, né? Porcento d e em sala de índice i. Simples assim, certo? Tranquilo? Tá? Então, a ideia é o quê? Vale a regra lá dos valores, né? Aí eu tenho uma quantidade, esse cara tem que ser menor ou igual ao tamanho físico. O tamanho físico está definido por 100 e eu posso fazer leitura desse tanto, né? O fato de eu ter dimensionado ele com 100 não quer dizer necessariamente que eu preciso usar todos os 100. E nem significa que sempre que eu vou utilizar um vetor, pode deixar aberto. Eu preciso definir exatamente a quantidade, porque nem sempre eu vou saber exatamente a quantidade, certo? Às vezes eu posso ter mais, às vezes eu posso ter menos, ok? Dessa maneira a gente faz a leitura, eu vou fazer baseado no conceito do tamanho lógico, né? Reservei um tanto, tamanho físico, mas eu vou trabalhar com o tamanho lógico que eu tenho com a minha estrutura. Bacana? Dúvidas? Muito fácil esse negócio, né? Ela começa a complicar quando começa a vir os exercícios, né? É, sempre assim, fica tranquilo, né? Tá certo? Aqui, até aqui, beleza? Tudo certo? Vamos praticar então? Então vamos começar brincando assim. Então, vou até gravar aqui, né? É, faça um programa
que leia um vetor de tamanho TL, né? Bom, que leia, faça um programa que crie um vetor de no máximo 100 elementos que leia um TL, tamanho lógico, e que leia este vetor e um número, e diga quantas vezes este número se encontra no vetor. Faz sentido, hein? Vai ler um vetor, vai criar um vetor, vai ler esse vetor, tamanho TL, tamanho lógico, e vai ler um outro número. Eu quero saber quantas vezes esse número está no vetor. Tranquilo? Muito simples demais? Não. Então volta. Muito complicado demais? Sim. O que é a ideia? Então, eu vou dizer que meu vetor, ele está pedindo para declarar, como eu declarei aqui, um vetor máximo 100 elementos. Tá? Aí ele pede para que leia um tamanho lógico, como eu fiz aqui. Certo? Então, vamos dizer que o vetor seja esse cara aqui, ó. Aí vou ler um segundo valor. Vou ler o valor lá, 10. Quantas vezes tem o valor 10 aqui? É, uma vez. Então ele vai retornar e dizer, vai dar um printf, vai dizer quantas vezes tem o valor 10. Difícil? Ficou mais fácil agora? Ah, que absurdo. Pra que sofrer por antecipação? Você nem viu os exercícios ainda. Que absurdo! Como assim? Quem faria um negócio desse? E como assim? O objetivo é aprender, né? Vamos lá. Fechou aí? Tudo certo? Sabe que nada. Hã? Passou um treino agora, não sabe nada. Que absurdo. O senhor fica na rua e gente. Que absurdo. Fechou aí? Tranquilo? Pra começar, tá bom? Tá bom, eu vou fazer mais então. Se esse só não tá bom, espera um pouquinho que eu já faço todos. Espera aí. Já vou passar o restante. Esse é só para aquecer a mão, né? Final de semana, ficou com a mão aí muito parada, não pegou muito lápis. Hã? Daí o outro vai ficar bacana. Fica tranquilo. Beleza? Posso fechar a videoaula? Alguém tem alguma dúvida? Lucas tem alguma dúvida? A aula começa às 19 horas. Beleza. Tudo certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Pedro? Não? Diga. Não entendeu? Ah, Ele vai, tipo, qualquer coisa. O que que o vetor está fazendo aqui para entender? esse aqui foi lido o vetor. Esse aqui foi escrito o vetor. Aqui eu estou lendo o vetor. Aqui eu inicializei o vetor, já criei o vetor com valores. E aqui eu estou lendo o vetor. Vocês vão ler o vetor. Ele
Tamanho lógico. E vai definir o tamanho físico com 100. Você vai ter que assistir vídeo aula. Maldade. Você também assistiu, velho. Aonde, cara, basicamente, ele ensina e Para ler o tamanho lógico. você está assinando o tamanho, você tipo, acho que você está botando os valores no vetor. Isso. Isso. E embaixo você está escrevendo os valores no vetor. Isso. Entendi. Aí, tá, agora isso foi conhecido. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Daqui a pouco eu estou postando a videoaula, você vai poder assistir a aula novamente. Mais alguém? Vixe. É, ainda tá gravando. Fica tranquilo. Tranquilo? Deu pra entender? Então tá bom. Tiago, alguma dúvida? Não? Vixe. Augusto? Tudo certo? Brenda? Então tá bom. Então tô fechando a videoaula.